Vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário, agora no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe comigo, vamos ver o que essa questão nos traz. Nós temos então uma questão de direito tributário no 30º exame de ordem unificado, realizado no ano de 2019, e a banca é a FGV. Bom, o que diz o enunciado da questão? Ela vai trazer um texto inicial e depois nós teremos as alternativas. No final do ano de 2018, o município X foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado, em que está localizado o município X, aprovou uma lei estadual ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do ano subsequente em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no município X. Bom, então vamos primeiro entender o que o enunciado quis nos trazer. Ele traz que então o município X, no ano de 2018, ele foi fortemente atingido por chuvas que causaram estragos no município. Dessa maneira, veio o Estado Y e ele concede uma moratória com relação ao IPTU, que não é um tributo de sua competência. E é sobre essa moratória concedida pelo Estado em relação ao tributo municipal que vem a FGV efetuando a indagação no 30º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí a pergunta é realmente o que a banca quer sobre esse enunciado acerca de moratória. Vamos analisar as alternativas então, acompanhe comigo. Nós temos a primeira alternativa, que ela vai falar o seguinte, né? Antes da alternativa, continua dizendo, diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, a FGV quer a alternativa correta dentre as dispostas abaixo. Primeira delas, lei ordinária não é espécie normativa adequada para concessão de moratória. Letra B, lei estadual pode conceder moratória de IPTU em situação de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência. Letra C, lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória de IPTU. Letra D, a referida moratória somente poderia ter sido concedida mediante despacho da autoridade administrativa em caráter individual. Ou seja, qual é a alternativa correta que vem trazendo, portanto, esta questão da FGV? Bom, nós temos que, para respondermos, que nos dirigir nesse momento ao Código Tributário Nacional, mais precisamente ao artigo 152 do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 152, ele inaugura uma seção que fala sobre moratória, que nós temos que nos recordar, moratória é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E a grande dúvida é, será que esse Estado ele poderia ter concedido a moratória em relação a um imposto municipal? Nós vamos ter que analisar o que diz o artigo 152. Então é importante que você tenha em mãos o artigo 152. Ele diz assim, que a moratória somente poderá ser concedida, inciso 1, em caráter geral. Então percebam que é bastante importante nós voltarmos aqui para o enunciado da questão. Vamos voltar aqui ao enunciado, porque nós temos uma moratória que pode ser concedida de acordo com o artigo 152 de duas maneiras. Ou no inciso 1 em caráter geral, ou no inciso 2 em caráter individual. E percebam que o enunciado diz sobre a concessão de IPTU, aliás, de moratória em relação ao IPTU, em favor de todos os contribuintes situados no município X. Então, fica muito claro, meus caros, retornando à análise do artigo 152,
que não se fala de uma moratória concedida individualmente, mas sim uma moratória concedida em caráter geral para todos os munícipes desse município X atingido pelas chuvas. Portanto, vamos nos direcionar novamente ao artigo 152. Ele diz que a moratória somente será concedida, inciso 1, em caráter geral, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Então, nós temos a situação em que o município, por exemplo, poderia conceder a moratória em relação a tributos que ele, município, instituiu. O Estado poderia conceder moratória acerca dos impostos que ele, Estado, instituiu. Mas, na linha B, nós temos aqui uma situação heterônoma de moratória que fala que a moratória será concedida pela União quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto a impostos de competência federal e as obrigações de direito privado. Percebam que, neste momento, nós não temos mais uma moratória sendo concedida pelo órgão que instituiu o tributo, mas nós temos uma moratória concedida pela União, muitas vezes em relação ao imposto municipal, muitas vezes em relação ao imposto estadual. De outro lado, no inciso 3, diz que nós temos a moratória concedida, aliás, no inciso 2, a moratória concedida em caráter individual, por despacho de autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nos termos, efetivamente, da legislação que se encontra no inciso anterior. Bom, primeiro ponto que nós temos que entender para analisarmos e respondermos essa questão. Nós estamos diante, pelo enunciado, como já lido, que se trata de uma moratória concedida em caráter geral. Se trata-se de uma moratória concedida em caráter geral, nós iremos analisar ou recair a nossa análise sobre o artigo 152, inciso 1. E o artigo 152, inciso 1, fala que a moratória será concedida em caráter geral em duas situações, ou pelo ente que instituiu o tributo, ou pela União em relação aos impostos de competência dos municípios e dos estados. Voltemos, portanto, agora para analisarmos a questão e os enunciados. Bom, o enunciado ele fala claramente que nós temos uma lei estadual que está trazendo uma moratória em relação a um imposto municipal. O que diz as alternativas? Alternativa A. Lei ordinária não é espécie normativa adequada para a concessão de moratória. Alternativa B. Lei estadual pode conceder moratória de PTU em situação de calamidade ou de guerra externa ou sua iminência. Alternativa C. Lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória de PTU. E a alternativa D, a referida moratória somente poderia ser concedida mediante despacho de autoridade administrativa em caráter individual. Pois bem, após a análise das quatro alternativas, nós chegamos à conclusão efetiva que a alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de uma moratória em caráter geral. E falando de moratória em caráter geral, nós vimos pelo artigo 152 do CTN que somente poderá conceder esta moratória ou, efetivamente, o ente tributante que instituiu o correspondente tributo, tendo em vista falarmos de PTU, somente o município, de acordo com o inciso 1, poderia instituir essa moratória, ou nos termos do inciso 2, a União poderia instituir moratória em relação ao IPTU e jamais o Estado, como consta no enunciado dessa questão. Portanto, reafirmo a alternativa correta que o participante deste exame da OAB deveria ter assinalado, deveria ter sido a alternativa C, e a base legal para a resposta, o artigo 152 do Código Tributário Nacional.
Música